Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista e essa aula é sobre apresentação pessoal. Então, se vocês já me acompanham pelo Instagram, tem uma live que foi todinha feita sobre isso, mas hoje a gente vai estruturar um pouquinho mais, tem os materiais aqui de apoio também, então como que eu realmente me preparo e falar um pouco mais sobre outros tipos de apresentação pessoal. Na live a gente focou muito mais na apresentação pessoal, ao vivo ali antes da dinâmica de grupo, é a coisa mais tradicional. Vou falar um pouquinho também sobre como a gente pode adaptar isso a diferentes pedidos ou diferentes tarefas que eles passem pra gente quando a gente tem que se apresentar de um jeito diferente. Mas vamos lá. Para começar, antes de tudo, o que não fazer na apresentação pessoal que 95% das pessoas fazem? Elas leem o que elas têm no currículo. Não leem de tipo pegar o papel e ler, mas assim, mentalmente lendo e descrevem o que está no currículo. Então, a pessoa começa: oi, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu estudei tal coisa em tal faculdade. No primeiro ano, eu entrei para a empresa júnior, eu fiquei lá por 2 anos, depois eu entrei para o programa PET, eu fiz iniciação científica também, eu fiz um intercâmbio para tal país. E, quando eu voltei, eu fiz um estágio. Tipo, a pessoa descreve o que está no currículo. Gente, isso é sério, a grande maioria das pessoas faz isso. É uma lista de coisas, é um negócio que não tem conexão, não tem uma história, não tem. É o currículo. Mas eles já têm seu currículo, né? Eles já receberam aquele tipo de coisa. O que eles estão interessados ali é em uma apresentação pessoal. Quem é você? Por que você está aqui? O que você está fazendo? O que você traz? O que você fez? Qual é a sua história? É uma história, certo? É uma história sobre o que você fez e quem você é, quais são os seus valores. Agora, o que aumenta o desafio disso é que a gente tem pouco tempo. Então, principalmente com pouco tempo, por que você quer listar suas 8 coisas que tem no currículo? Educação, aí tem um monte sei lá, iniciação científica, empresa júnior, não sei o quê. Aí tem as línguas, eu falo tal coisa, eu falo tal... A pessoa lista aquele monte de coisa. Gente, são 2 minutos que você tem para prender a atenção da pessoa, para passar a sua essência, para mostrar quem você é, para mostrar como que você tá no lugar certo por estar ali. É um momento para reforçar isso. E o fato de que tanta gente faz isso tão mal é uma puta de uma oportunidade da gente fazer muito bem e se destacar. Beleza? Então vamos começar a construir o pensamento aqui sobre como a gente pode entender as nossas experiências de um jeito que a gente conte uma história legal nesses 2 minutos, ou 1 minuto, se for mais desafiador. 3 minutos eu acho que tá cada vez mais em desuso. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. A gente tá agora na época do TikTok. São 15 segundos. Nosso span de atenção tá cada vez menor. Então, ninguém aguenta, ninguém tem paciência pra ouvir muito mais que 2 minutos. E quando a gente fala 2 minutos, parece que é muito rápido, não dá tempo de falar nada, eu queria falar muito mais. Quando a gente ouve o outro candidato por 2 minutos, a gente perde a atenção umas 3 vezes no meio. Mesmo quando a gente tá assim. Pensando em outra coisa, pensando o que eu vou fazer depois dessa dinâmica de grupo aqui. Ou pensando, puta merda, espero que eu não caia no grupo dessa pessoa. Né? Então, assim, a gente consegue se distrair muito em 2 minutos. Então, não enchem de coisas que são não interessantes. Beleza? Tem que ser uma história. Tem que ser tipo, cara, eu quero saber o que acontece depois. Tem que ter uma conexão. Tem que ter um flow. Beleza? Então, como que eu começo me preparando e como que eu posso olhar para as minhas experiências de um jeito a entender uma história dali? Primeira coisa é listar todas as suas experiências. Tanto as que estão no currículo, que vai ser seu início, mas tudo que for extra que você acha que é importante para construir uma história, a sua história. Então, pode ser que você tenha tido, sei lá, alguma influência muito grande na sua vida. Então, teve alguém que, sei lá, seu avô trabalhou com tal coisa e te influenciou. Se tem alguma coisa que você fez por influência de alguém e você acha que aquilo é relevante, coloca lá o que foi aquilo, o que você fez a partir daquilo, o que você aprendeu com aquela pessoa. Eu vou estruturar um pouquinho daqui a pouco. Mas enfim, tudo que for relevante nesse sentido. Ou, por exemplo, fiz um intercâmbio e escolhi algumas matérias. Essas matérias que você fez estão no seu histórico, não estão no seu currículo. Mas coloca lá. Porque a escolha, quando a gente tem liberdade de escolha, como a gente escolheu o que a gente ia fazer, diz muito sobre a gente. Então, tudo que você teve que tomar decisões ao longo da vida, que são coisas importantes ou relevantes, coloca nessa primeira overview aí, nessa primeira lista que a gente vai criar. E a gente vai sempre colocar o que, por quê e o que eu aprendi com aquilo. Então, eu sou estudante de engenharia química. Então, isso é o quê? Por que você fez engenharia química?
Por que você escolheu esse curso? Qual que era a sua vontade? O que você queria fazer que escolher o curso de engenharia química fez sentido? Esse é o porquê. E o que você aprendeu? O que essa experiência traz consigo? O que aquilo te deu? Para que você está preparado por causa daquela experiência? Então, explicar esse tipo de coisa. Ou mesmo, né, o curso e a universidade. Por que você escolheu aquela universidade ou aquela cidade para morar? Pode ser que você escolheu morar naquela cidade, fazer faculdade ali, por causa da indústria que tem ali em volta. Fala, cara, eu escolhi isso porque perto de onde eu morava até tinha esse curso, mas não tinha tanto esse ecossistema para essa área que eu queria fazer. Então, eu escolhi mudar de estado e fazer faculdade lá. Então, cada decisão, né, que você fez e cada uma das suas experiências também foi uma decisão de que você se envolveu naquela entidade da faculdade ou que você fez aquele projeto de iniciação. Então, tudo que foi uma decisão sua, você tem um porquê. Então, sempre, gente, o quê, porquê e o que eu aprendi com aquilo. Então, no primeiro momento, você vai fazer uma lista grande sobre tudo. A gente não vai pensar ainda em processos seletivos específicos, em empresas específicas. Esse é aquele primeiro apanhado de ideias. Então, tem material aqui no material de apoio para vocês usarem isso e organizarem os pensamentos. Vocês podem imprimir ou fazer pelo PDF. E aí, quando isso estiver completo, só quando isso estiver completo, a gente vai para a segunda etapa, que é entender a empresa. A apresentação pessoal tem que ser alinhada com a empresa que você está aplicando, com o setor da empresa, com o setor, né, da indústria que essa empresa atua, mas principalmente com a cultura dessa empresa, com o que aquela empresa se importa em vender, como que ela se faz propaganda de si mesma, né? Então, existe as marcas dos produtos que aquela empresa faz, mas existe a marca que ela tenta passar como empresa, como uma empresa que cuida do meio ambiente, ou como uma empresa que se preocupa com saúde, como uma empresa que gosta de ser a mais avançada tecnologicamente, como uma empresa que gosta de inovação, como uma empresa... Enfim, eles querem se identificar de algum jeito, se identificar pela tradição, pelos anos que eles existem, se identificar pela disrupção. Então, é uma empresa que está... uma startup, uma empresa que está tentando entrar numa área que não que já é dominada por grandes players, e eles estão tentando chegar com uma ideia completamente diferente. É uma empresa... Pelo que essa empresa gosta de ser conhecida? Qual que é a cultura de trabalho ali dentro? O que é bom você pontuar que vai fazer com que eles falem, caraca, massa, curti essa pessoa. E essa pessoa se encaixa aqui. A resposta final na cabeça das pessoas ao ouvirem a sua apresentação pessoal é falar, quero saber mais sobre essa pessoa. Me conte mais. Eu quero que eles fiquem com a atenção presa em vocês durante esses 2 minutos e pensem, eu quero conhecer mais essa pessoa, porque eu acho que ela se encaixa bem aqui. Tá ali, você tá numa dinâmica de grupo. Tem ali mais 15 outras pessoas. Você tem que mostrar que se conecta com a empresa. E, de novo, 95% das pessoas vão dar uma apresentação genérica. Vão dar uma apresentação que pode ser dada em qualquer outra dinâmica ou em qualquer outra avaliação. Não façam isso, gente. Sempre, sempre. Essa é tão importante. Personalizarem. Entenda o que a empresa quer do candidato, o que a empresa gosta de ser, tá? Então, eles estão sempre procurando, inclusive quando fazem esses testezinhos dos joguinhos, né? Eles procuram pessoas parecidas com o que eles têm ali dentro, porque está funcionando bem, né? Senão as pessoas não estariam ali dentro, elas ou se demitiriam ou seriam demitidas. Então, eles procuram a continuação daquilo, ou, se tiver uma mudança, né? A empresa foi vendida e tem uma outra cultura sendo implementada, eles vão procurar aquela cultura que eles querem ser. Mas, de qualquer maneira, quando vocês pesquisarem sobre a empresa, vocês vão saber esse tipo de coisa. Então, modifiquem a sua apresentação pessoal para dar ênfase nos pontos que fazem sentido para aquela empresa. Então, beleza, eu vou fazer fazer um processo seletivo para uma empresa que gosta de ser assim, eles são, sei lá, uma empresa pequena que está tentando competir com gente muito grande, que gosta dessa coisa de desafio, que gosta de começar sei lá, entrar numa área que não se sabe muito sobre aquilo, e você fez uma iniciação científica de um assunto que quase não tem nada publicado, é um negócio bem inovador, que vocês estavam ali tentando, né? Sabia que talvez não ia ter nada nem para publicar depois, mas era uma coisa bem inovadora. Cara, essa é uma experiência que faz sentido você contar, né? Tipo, tinha vontade de fazer uma coisa que ninguém mais estava fazendo, né? Então, aquilo talvez se encaixe. Agora, se você fez uma iniciação científica super técnica e você está aplicando para uma empresa que faz, sei lá, ketchup.
Talvez aquela sua iniciação não seja tão relevante, não vai se conectar. Você está aplicando para um, sei lá, trainee comercial de uma empresa de alimentos. Talvez aquele seu negócio super técnico, químico, não se aplica tanto ali. Então não gaste seus segundos preciosos contando sobre uma experiência que não vai mostrar que você é ideal para aquela empresa. Então, primeiro, a gente vai pensar o que aquela empresa é, o que eles gostam de ser conhecidos por aquilo, e como é que eu posso, em mim, mostrar características que se encaixem naquilo? Como é que eu posso passar uma ideia que vai falar, essa pessoa tem as experiências que eu quero? Aí eles vão olhar no seu currículo depois e vão ver, ele também fez isso, isso e aquilo. Mas a gente vai escolher duas ou três no máximo, dependendo do tempo. Então, vocês se ensaiem algumas vezes para ver quanto tempo vocês estão gastando, mas 2 ou 3 experiências que realmente fortaleçam a história que você quer contar, de por que você se encaixa bem ali. Por que aquela vaga é o próximo passo óbvio da sua história? Por que é tão coerente, né? Você vai contar uma história, você tá falando, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Aprendi isso, eu tenho vontade, tenho interesse, tenho motivações em relação a essa coisa. Então, aquele final que fica quase no ar, na verdade vocês vão completar, eu vou falar isso daqui a pouco, mas é de como é que aquela vaga ali, como é que entrar naquela empresa, naquela posição, como é que aquela oportunidade é o próximo passo óbvio. Ele é a continuação que a gente fica querendo. Quando a gente ouve uma história, a gente não tem uma sensação de qual é o final que deveria sair dali. Tanto que, né, os filmes, quando tem um plot twist, então você está esperando uma coisa e de repente acontece uma coisa totalmente diferente, aquilo causa aquela reação na gente, né, aquele choque. Porque conforme a gente vai ouvindo uma história, assistindo uma história, enfim, a gente cria uma expectativa do que está vindo pela frente, certo? E a gente quer usar isso nessa apresentação pessoal a nosso favor. A gente quer que a sensação que eles tenham é que o próximo pedaço que vai completar aquela sua história é aquela vaga, é aquela oportunidade. Então a gente vai começar quase que de trás para frente. A gente vai pensar na empresa, na oportunidade, como que aquilo, qual é a história sua que você pode contar que termina ali. Então, você fala, não, mas a minha iniciação foi muito legal, cara. Eu publiquei artigo, eu ganhei um prêmio porque foi muito show, muito boa. Eu quero muito falar sobre isso. Mas você está aplicando uma área que não tem nada a ver com a área técnica, não tem nada a ver com a área daquela sua iniciação. Talvez aquilo não é o momento. Você pode contar depois da entrevista. Mas na apresentação tem que ser algo que vai vender aquela história de que você dá certo ali, de que você é a pessoa de que aquela vaga faz sentido na sua história, entendeu? Então, construam, peguem esses pedaços que vão explicar a motivação, o interesse e por que aquilo ali é certo para você. Então, se a empresa gosta muito de sustentabilidade e você fez, sei lá, você pegou matérias de, sei lá, produção sustentável durante o seu intercâmbio, por mais que aquilo não seja algo que está no seu currículo, você fala, cara, eu sempre tive muito interesse, eu fiz engenharia química, porque na verdade eu sei que é uma... Não, vamos pegar um outro curso, tô falando do meu curso sempre. Sei lá, eu faço engenharia mecânica e eu vejo quanto de energia a gente gasta com certos equipamentos. E poderia ser muito mais eficiente, mas as fábricas às vezes são feitas sempre do mesmo jeito há tantos anos. As pessoas não pensam muito sobre eficiência energética. Então, quando eu fiz um intercâmbio, eu busquei matérias que falassem sobre esse tipo de coisa, que falassem sobre sustentabilidade, como a gente pode mudar nossas operações para melhorar isso. E eu sei que a empresa aqui se preocupa muito com isso. E por isso que eu me sinto tão conectada com essa vaga, porque aqui eu sinto que eu posso finalmente fazer a diferença que eu queria fazer. Entendeu? A coisa tem que ter um sentido. E ela tem que acabar com a conclusão de que aquele é o final certo para sua história. Aquele é o próximo, não o final, né? Mas assim, aquele é o próximo passo certo para sua história. E vocês vão falar isso também. Então vocês vão contar cada história por que eu fiz aquilo, o que eu aprendi. Então você vai contando, eu tinha muito interesse, então eu escolhi fazer esse curso. E aí lá eu aprendi sobre isso e aquilo, né? Então você falou o quê? O curso. Por que eu escolhi aquilo? O que eu aprendi? Então, eu usei a minha próxima oportunidade para desenvolver mais esse lado que ficou faltando. Então, ali eu percebi que blá, 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 blá. Então, você vai construindo esses pedaços seus que criam essa imagem de alguém que se encaixa ali. E aí você conclui com... E é por isso que eu tô aqui aplicando para essa vaga, porque esse é o próximo passo para minha carreira, esse é o próximo passo dessa minha história em busca da produção mais sustentável, esse é o próximo passo da minha história
em busca de mais inovação, em busca de algo que vai realmente mudar o jeito que a gente faz as coisas. Então, você vai conectar com essa conclusão. E você vai escolher as experiências com base nessa conclusão que você quer chegar. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar. Eu tenho alguns exemplos sobre isso na live do Instagram, vocês podem checar lá. Talvez eu coloque aqui no curso também, só pra ficar mais fácil o acesso. Mas eu espero que vocês usem os materiais de suporte que tem aqui sobre como vocês estruturarem isso. E, de novo, por favor, personalizem. A apresentação pessoal tem que ser específica para aquela empresa, tá? Não vamos fazer nada que seja genérico, que pode ser usado para outra empresa, que não fica claro por que aquilo ali é o que faz sentido. Show? Agora vamos para as coisas mais diferentes. Como que a gente pode achar inspiração quando eles falam, faça isso de um jeito criativo? Então, fiz o exercício lá, selecionei quais são as minhas experiências principais, mas agora eu tenho que gravar um vídeo que seja criativo, ou eu tenho que no dia levar um objeto para construir essa minha história, ou eu tenho que... Enfim, eles talvez peçam isso, mas para ver assim, como que você pensa fora da caixa, talvez seja já quase um teste de criatividade, para entenderem isso. Também verem quanto tempo você se dedica, porque vai ter gente que vai chegar lá e não vai fazer nada demais. Eles vão pensar, putz, a gente deu a indicação de que a gente queria algo fora da caixa, e a pessoa veio e fez uma coisa normal. Será que ela realmente leu? Será que ela realmente se importou? Então mostra, né, o comprometimento que você tem com aquilo. E pode ser um jeito mais divertido deles marcarem um pouco melhor quem é a pessoa. Então, aquela é a pessoa que usou tal objeto para falar sobre ela. Então, para diferenciar um pouco, mas para ficar um pouco menos entediante para quem está avaliando esses vídeos. Porque imagina, você é um recrutador, você abriu lá a inscrição, cara, você recebe milhares de vídeos. E você tem que assistir. Mas são só 2 minutos. Mas faz 2 minutos vezes 1.000. Faz 2 minutos vezes 10.000. Tá? As pessoas têm que assistir isso e avaliar. Então, isso pode também ser um jeito de mudar um pouco entre um e outro. Agora, isso não quer dizer que vocês precisem fazer alguma coisa totalmente louca, tá? Vocês podem continuar, depende do nível de criatividade. Para algumas pessoas isso vai ser muito fácil, mas para as pessoas que são menos criativas, minhas dicas são, primeiro, dá uma olhada nesses TikToks da vida, não tô zoando, porque tem muita coisa, a galera é muito criativa por lá, porque eles têm que fazer algo que seja diferente, que seja interessante em 15 segundos. Então, é algo que tem que realmente stand out, né? Então, se eu hoje tivesse que fazer algo assim, eu definitivamente olharia no TikTok pra pegar, né, o que as blogueiras estão fazendo, que chama a atenção, o que tá engraçado agora, que tipo de efeito nos vídeos a gente pode fazer, né? Então, eu dei algumas sugestões, tipo, cara, trocar de roupa, essas coisinhas que eles fazem, dá uns pulinhos e troca. Então, talvez cada etapa você vai apresentar do mesmo jeito. Você vai fazer a mesma apresentação, mas você vai mudar o cenário, você vai mudar a sua roupa, você pode pegar um objeto e se comparar com partes dele. Então, falar assim, quando eu comecei a faculdade, eu era uma garrafa vazia. Então, eu comecei, aí eu fiz isso. Você vai se comparando, compara a sua evolução com um objeto. Vocês podem... Eu gosto dessas duas coisas, mas assim... Imaginem jeitos de comparar cada um desses pedaços da sua história. Então, o exercício inicial vai ser o mesmo. Vocês vão chegar ali com a conclusão, com a página tendo a conclusão que você quer passar sobre aquela empresa, seus conhecimentos, escolheu ali 2 ou 3 experiências-chave. O conteúdo vai ser o mesmo. Talvez você apresente, sei lá, eu canto bem. Putz, vou apresentar cantando, vou fazer uma música cantando minha apresentação pessoal. Não sei. Mas a coisa em si vai ser a mesma. Aí você pode olhar pra ela e falar, não, beleza, eu tenho aqui esses 3 pedaços da minha história. O que eu posso comparar com cada um deles? Talvez eu mude a iluminação do vídeo, ou talvez eu use um objeto, ou talvez eu faça, troca de roupa, ou talvez pensem em jeitos de relacionar cada um desses pedaços. Mas o primeiro processo de entender como você vai se apresentar é o mesmo, beleza? E quando eles pedem para não falar sobre experiência do currículo. Então, é muito mais sobre valores, sobre interesses, sobre motivações. Então, você vai cortar o quê? Você vai falar muito mais sobre o porquê. Então, assim, sempre que quando eu tinha que tomar uma decisão, eu ia pelo lado que me levasse mais perto disso, aquilo, porque eu sempre fui muito interessado nisso. Eu gosto muito de entender como as coisas funcionam, eu leio muito sobre isso e aquilo. Então, para me expor a esse tipo de experiência, eu escolhi fazer tal coisa. Tirando o quê? Então, você vai ficar mais no... O que você valoriza, o que você espera da empresa, como que você está tomando decisões a partir de agora. Então, você vai
basicamente, de novo, fazer o mesmo tipo de reflexão, focado no porquê, para passar qual é o seu valor, sem falar sobre o que tanto. Então você vai construir muito mais com base. Você vai poder falar, é que eles pedem para vocês não falarem a experiência do currículo para exatamente não ficar a galera listando esse tipo de coisa. Mas você pode falar, cara, eu sempre tive muito interesse em estudar esse tipo de coisa, eu gostava de fazer isso, eu valorizo muito esse tipo de coisa, então para mim, assim, escolher uma empresa é crucial que eles tenham esse valor parecido com o meu. E é por isso que eu tô escolhendo essa empresa, porque vocês têm isso, se parece comigo, e isso reflete muito no meu dia a dia, disso, daquilo. Então, continuem avaliando a cultura da empresa. Então, como que você vai conectar os seus valores com eles? E você vai olhar para os porquês. Olha para os porquês que você tem ali naquela lista e como que você conta uma história daquilo sem se preocupar tanto com listar o quê. Beleza, galera? Então, eu espero que isso cubra a maior parte dos tipos de apresentação pessoal. Mas, de novo, sempre que tiver alguma coisa diferente, algum pedido diferente, o começo é o mesmo, a reflexão inicial é a mesma. Você quer que a conclusão daquela apresentação seja: essa pessoa se encaixa aqui, e essa vaga, essa oportunidade é a continuação óbvia da história que ela está contando. Então, deixem isso bem claro, aproveitem essa oportunidade, aproveitem que muita gente faz isso muito mal e arrasem na apresentação pessoal, porque, sério mesmo, a régua não é muito alta, não. Muita gente só lista o que eles fizeram, currículo. Nada não tem uma história, não tem um significado, não tem uma conclusão, não tem uma coesão entre as coisas. Então, de verdade, reflitam, usem os materiais que estão aqui, estudem isso, estudem o que vocês têm, estudem qual é o propósito de vocês, estudem como é que vocês tomaram essas decisões, porque isso vai contar uma história muito rica. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado.